Você é o tipo de pessoa que organiza as tarefas do seu dia numa folha de papel? Nunca mais faça isso. Vem comigo! Gente, eu sou uma pessoa, sempre me considerei uma pessoa muito organizada e ao mesmo tempo muito visual. Então eu tenho o costume já há muitos anos que a forma como eu gostava de me organizar era uma folha de ofício, né? Bem contra a natureza. Uma folha de ofício e escrevia as tarefas do dia. Como o papel aceita tudo, o que sempre acontece, eu tenho certeza que tu também vai te identificar com isso. A gente bota um monte de coisa nessa folha. E aí, é óbvio que quando chega no final do dia, eu olho a folha, putz, faltou assim, ó, 4, 5 coisas. E essas 4 ou 5 coisas, o que acontece? Elas vão para a folha do dia seguinte. Qual é o maior problema? Gente, eu fiz isso a minha vida inteira. Qual é o maior problema? A gente não tem noção do tempo de cada tarefa. Então, a gente coloca, né? Tem que fazer isso. E aí, quando chega no final do dia, a gente tá morta e não conseguiu fazer porque a gente não alinhou a tarefa ao tempo. Então, essa semana eu fiz uma coisa diferente e hoje que a gente tá gravando esse vídeo é uma quinta-feira, então faz 5 dias que eu tenho executado uma forma diferente. Eu tô muito impressionada o quanto isso não só refletiu na minha produtividade, como na minha percepção do negócio. Olha só, no sábado, a gente fica muito ansiosa pela quantidade de coisas que a gente tem na cabeça, né? Acho que esse é o primeiro ponto. Então, já tem algum tempo que eu já tenho no Google Drive 2 planilhas, que isso eu já tenho como organização do meu negócio há muito tempo. São 2 planilhas no Google Drive, uma se chama Conteúdos Soltos e a outra Ideias. O que acontece? Geralmente quando eu não tenho como pegar o Drive na hora, né, tô rápido, alguma coisa, eu tenho um grupo comigo no WhatsApp. Então, um aluno me perguntou tal coisa agora e eu já vi que as pessoas têm muitas dúvidas sobre isso. Ok. Ideias soltas. Tenho uma ideia de um dia fazer uma viagem com os meus alunos para Serra Gaúcha e fazer uma imersão de negócios. É uma ideia solta que não tem uma raiz ainda, vai para a planilha de ideias. Só que além desses 2, vocês já vão entender todo o contexto. Além dessas 2 planilhas, eu tenho um momento na semana que eu deixo livre na minha agenda para curar esse conteúdo. É o quê? Não adiantou só ter a ideia e essa ideia, e é o que a maioria dos empreendedores acontece isso, a gente tem aquele monte de ideia, mas a gente não senta as ideias em alguma linha estratégica. Então, geralmente, na sexta-feira de manhã, eu compilo, né, esses conteúdos e penso, pra semana que vem eu posso falar sobre tal coisa. Os meus alunos têm me perguntado muito sobre isso. Então eu agrupo aquele conteúdo pro planejamento da semana. Beleza. E aí isso eu já fazia, só que as tarefas do dia ainda não. As tarefas do dia ainda estavam na mão. E eu pensei, gente, mas funciona tão bem pra mim aquelas 2 planilhas no Drive. Será que se eu começar a usar a agenda do Google, como será que vai ser? E aí, então, uma coisa que me deixa muito louca, assim, com a cabeça cheia, é esse monte de coisas que vem na cabeça. Então, eu já tinha solucionado conteúdos e ideias com essas 2 pastas. Mas aquele monte de outra coisa que surge na tua cabeça, que eu sei que é bem assim. Eu anotava, então, nessas tarefas. Só que isso não estava dando a produtividade que eu gostaria. Eu achava, olha só, gente, eu achava que eu sempre fui organizada e que eu sempre fui muito produtiva. Então hoje é o 5º ou 6º dia que eu tô usando a agenda do Google. Qual foi o grande assim, eu comecei a ter noção do tempo de cada tarefa. Então, antes da semana começar, eu já peguei aquela minha folha, né? E comecei a colocar, tá, na segunda posso fazer isso, isso, isso. Tá, mas eu vou demorar quanto tempo? 2 horas? 1h30? Isso daqui vai demorar a tarde toda. Então, no dia, eu consegui, talvez por dia, eu consegui fazer em torno de 2 a 3 coisas. Mas eu fiz essas coisas muito bem feitas. E o que vai acontecer agora? Para a próxima semana, eu vou pegar essas tarefas de novo. Tem tarefas que são semanais, inclusive a minha hora de dança, yoga, estudos, elas já estão reservadas todas as semanas, nada tira, né? Aí é que vem a disciplina, tu já tem organizado, vai lá e vai fazer, tu não vai botar nada. E gente, durante muitos anos no meu negócio, cara, era muito isso que acontecia. Eu não tinha espaço na minha agenda, então a minha agenda sempre eu era refém
do que o cliente queria, sabe? Não, eu dou um jeito, não, eu vou te atender, não te preocupa. Só que hoje eu vejo o quanto o trabalho, inclusive ensino isso nas mentorias, o quanto tu precisa ter espaço na tua agenda. Tu precisa, nem que tu faça 2, 3 coisas no dia, mas eu ouço todos os dias isso dos meus alunos, gente, todos os dias. Eu tenho muitas ideias. Faz uma ideia por dia. Só que é fundamental que tu tenha que parar em algum momento. Cara, eu vou organizar agora essas ideias. E a agenda, no caso do Google que eu estou utilizando, dá a noção de tempo. E isso muda toda a tua lógica de produtividade. E outra, gente, já falei pra ti que hoje é uma quinta-feira, o que eu fiz nesses 4, 5 dias pro meu negócio não tá no mapa. Eu fui muito produtiva, por quê? Porque eu sabia que se eu não fizesse na segunda-feira aquilo que eu tava disposta a fazer, na terça-feira eu não tinha mais hora. E também comecei a acordar mais cedo, mas isso é vídeo aí pra outra... isso é história pra outro vídeo. Então, se você, independente do tipo de agenda que você tenha, vai trazer muito mais noção de produtividade e muito mais noção sobre o teu negócio quando tu começar a entender quanto tempo tu precisa para executar as tarefas. Muito mais do que quantidade é o tempo e o que tu tá aprendendo sobre o teu negócio em cada uma das tarefas que tu tá executando. Gente, isso tá mudando a minha própria visão sobre o meu negócio. E aí, o que achou do vídeo de hoje? Um vídeo mais dica prática, mas fundamental para o mundo dos negócios. Deixa aqui teu comentário, dá o like no vídeo, que eu gosto muito, e quero saber se esse conteúdo foi útil para ti. Até o próximo vídeo.